vos cumprimento a todos na paz do Senhor. Estamos uma vez mais reunidos aqui para nós estudar um pouco a palavra de Deus nesse dia tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado, pela saúde, que Deus tem concedido a cada um de nós. E nós vamos fazer aqui um comentário sobre uma palavra que João escreve na primeira epístola de João, no capítulo 2. Nós vamos estar meditando nessa palavra para nós entender um pouco sobre a nossa vida cristã, entender a vida daqueles que servem e aqueles também que não servem ao Senhor. E nós vermos na palavra de Deus a possibilidade que tem de aqueles que vivem uma nova vida em Cristo. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero deixar com você aqui que você se inscreva no canal, se inscreva aí nesse canal e deixa seu joinha, deixa seu like aí. Isso para nós é muito importante e não vai te custar nada. Não custa nada para você, só você deixar seu joinha. Mas, pois bem, vamos então à palavra do Senhor. Na primeira epístola da carta de João, primeiro a João, no capítulo 2, João escreve para aos irmãos, dizendo: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João, ele escreve chamando os irmãos de filhinhos. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas. Ele diz que ele escreve para que aos irmãos viesse saber que Jesus Cristo era o advogado. Advogado, você sabe que ele é para defender o seu cliente. Advogado é aquele que vai até o juiz para fazer a defesa, para que uma pessoa não seja julgada. Assim Jesus está à destra do Pai, intercedendo por nós, diante do Pai, como advogado, e ele mesmo sendo justo. João, ele fala a respeito da confissão de pecado para aqueles que vivem uma nova vida em Cristo, para aqueles que vivem uma nova vida em Jesus. João disse que a possibilidade também de quem serve ao Senhor, a possibilidade de quem ainda já vive uma vida piedosa diante de Cristo, ainda há uma possibilidade de cometer pecado. Mas João, ele escreve dizendo para que não pequei. Mas se pecar, temos Jesus, que é o nosso advogado. Então o que nos purifica de nossos pecados são o sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus nos purifica de nossos pecados. João, quando ele cita que meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João, ele está dizendo no versículo do capítulo 1, no versículo 8 do capítulo 1, dizendo: se dissermos que não temos pecado,
enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O próprio João diz que, mesmo vivendo uma vida diante de Cristo, ainda há uma possibilidade de pecar. Ainda, enquanto nós vivermos, nós precisamos entender que enquanto vivermos nessa terra, viver nesse mundo, nós temos essa possibilidade de errar, de falhar. Mas o que não pode acontecer na nossa vida que vivemos em Cristo Jesus é viver no pecado. Porque João ele escreve dizendo no versículo 9, ele fala, olha, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, quando ele fala, cita que nós não pecamos, nós estamos fazendo de nós mesmos mentirosos. E quando nós fazemos de nós mentiroso, a palavra de Cristo, ela não está em nós. Então nós vimos aqui que há uma possibilidade de pecar. Enquanto vivermos ainda nesse mundo, há uma possibilidade de nós errarmos, de nós falharmos, mas ele disse que nós também temos Jesus como o nosso advogado, que é o justo, né? E justo para nos perdoar ou nos interceder diante do Pai e nos garantir o perdão. Mas precisamos de nós confessar e reconhecer as nossas fragilidades, ainda como homens, como pessoas ainda nesse mundo. Paulo também, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 33, olha o que Paulo fala também. Quem tentará acusação
Se nós olharmos também o livro, o Evangelho de São Mateus, o próprio Jesus, ele traz uma palavra para os escribas a respeito do julgamento. E Jesus não deixou também de fora aqueles que serviam ele. Nem o próprio Senhor Jesus disse que quem estava vivendo uma vida, uma nova vida com ele, ele não disse que não tinha possibilidade de pecar, ele também disse que tinha pecado e que era possível qualquer uma pessoa que servisse a ele também pecar. A palavra do Senhor, no capítulo 7 de Mateus, que fala do julgamento, o versículo 3, olha o que o Senhor Jesus disse no versículo 3 do capítulo 7 de São Mateus. E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus aqui está direcionando esta palavra para os escribas. Já no início do ministério de Jesus, ele direciona uma palavra para alguém que estava acusando ou fazendo menção de julgamento sobre pecado. Parece dar-nos entender que os escribas veem aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, os discípulos que andavam com Jesus, e eles começaram então a pronunciar umas palavras de acusação, de julgamento. E Jesus pronuncia aqui duas palavras que nos chamam muita atenção, que é argueiro e trave. O argueiro, simbolicamente, é pecado. Só que esse argueiro, que simboliza pecado, era o pecado das pessoas que acompanhavam Jesus e que estavam andando com o Senhor na época, como os discípulos e outras pessoas que acompanhavam Jesus. Então, o argueiro, simbolicamente, era o pecado das pessoas que andavam com Cristo. A trave, também que Jesus disse, simbolicamente, é pecado. Pecado esse que estava ou era na vida dos fariseus, aqueles que não estavam servindo a Jesus, como os fariseus, que Jesus chama eles de hipócrita. Então você vê que Jesus disse que tanto aqueles que estavam andando com ele também tinham pecado. E aqueles que não andavam com ele também tinham pecado. Mas há uma diferença entre o pecado daquele que andava com Jesus na época e até nos dias de hoje, atuais que estamos hoje,